Ana Luísa Soares é doutorada em Arquitetura Paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa. É investigadora do Centro de Ecologia Aplicada, Professor Beata Neves, Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva. Coordenadora do segundo ciclo de Arquitetura Paisagista, professora auxiliar no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, coordenadora do Jardim Botânico da Ajuda, cofundadora da Associação Portuguesa de Jardins Históricos e coordenadora editorial da obra O Arvoredo, os Jardins e Parques Públicos de Lisboa, 1755-1965, 3 séculos de património botânico, paisagístico e cultural. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este espaço de esperança. A nossa convidada especial de hoje é a arquiteta paisagista Ana Luísa Soares. Olá, obrigada pela presença. Olá Paula, obrigado por este convite, por este desafio. Que amor é este pela arquitetura do mundo natural? Este amor, isto começa por ser, assim, na minha vida, desde pequenina e infância, acho que nos influencia muito, sempre tive uma grande paixão pelas plantas e pela arte, e era esta dualidade que é que havia de seguir. E comecei, portanto, a descobrir este mundo da arquitetura paisagista que de facto concilia estas duas vertentes. E depois o amor foi crescendo, não é? A pessoa quando começa a conhecer melhor e entusiasmar-se e empenhar-se em trabalhos, e a vida também tem sido generosa comigo, porque acho que me tem posto nos sítios certos, na altura certa e com as pessoas certas, começou por crescer numa paixão, transformou-se num amor, de facto, pelas plantas e pelos jardins. A sua tese de doutoramento, O Valor das Árvores e Floresta Urbana de Lisboa, foi profundamente influenciada pelo seu estágio na Universidade da Califórnia, sob a orientação do Dr. Gregory McPherson. Exatamente, sem dúvida que teve um contributo importante, mas a principal fonte de inspiração foram os meus orientadores, a professora Cristina Castelo Branco e o professor Francisco Castro Rego. Quando eu terminei, portanto, tive que começar a escolher o tema de tese, onde é que eu iria trabalhar, já tinha tido todo este meu historial para trás, que foi o meu trabalho fim de curso com a minha colega Teresa Chambel sobre o restauro deste Jardim Botânico da Ajuda, com a professora Cristina Castelo Branco e com a arquiteta paisagista Margarida Carvalho, que foram as minhas orientadoras. Comecei a ficar com este gosto, com este encanto pelos restauros de jardins históricos, paixão pelas plantas. No âmbito deste restauro tivemos que fazer tanto uma pesquisa bibliográfica e portanto aí também depois um bocadinho o gosto depois para esta obra que entretanto é que hoje nos traz aqui hoje, mas de facto tivemos que fazer uma pesquisa grande e viemos a ver que encontramos registro do primeiro diretor deste Jardim Botânico, portanto este foi o primeiro Jardim Botânico português, mandado construir pelo Marquês de Pombal, e para tal foi convidado um italiano, Domingos Vandelli, naturalista, que veio fazer, portanto, desenhar este jardim. E associado a este, como era um jardim botânico, tinha também uma grande coleção botânica e tínhamos registros de ter cerca de 5.000 espécies diferentes neste jardim. Depois encontramos outros registros de um segundo diretor, o Félix Avelar Brotero, que foi assim, o primeiro grande botânico português. Foi estudar para Paris, medicina, depois quando veio para Portugal foi para Coimbra dar aulas, portanto que era assim o grande centro universitário da época, e tal como muitos médicos, as plantas eram a sua grande ferramenta, portanto tinham que conhecer muito bem as plantas para a parte da farmácia, de todos esses produtos farmacêuticos. E o Félix Avelar Brotero, quando chegou a Portugal, foi, portanto, para Coimbra e mais tarde veio para diretor deste Jardim Botânico da Ajuda e encontramos registro do elenco de plantas aqui do jardim, 1.370 espécies diferentes. Quando nós entramos aqui em 1993, portanto, a professora Cristina Castelo Branco era a diretora do jardim na altura, fizemos o levantamento arbóreo deste jardim, com o apoio da engenheira Teresa Vasconcelos, do professor Franco e da doutora Maria de Luz Afonso, e tínhamos para aí cerca de 100 espécies diferentes. Ficámos super frustrados, achámos, bem, se isto é um jardim botânico, uma das componentes que nós temos que enriquecer é, sem dúvida, a parte botânica.
E eu fiquei, portanto, nós na altura dividimos um bocadinho por áreas, cada uma ficava mais responsável por uma determinada área e eu fiquei mais responsável pela parte da botânica, com a engenheira Teresa Vasconcelos e com o departamento da botânica do Instituto Superior de Agronomia. Eu acho que também esse encanto pelas plantas também foi começando a nascer, não é? Porque quando a pessoa começa a conhecer, a ver, por isso às vezes até me perguntam assim, qual é a planta que tu mais gostas ou qual é a estação do ano que tu mais gostas? Eu gosto de milhares de plantas, tenho um fraquinho se calhar por uma das árvores que é a ginkgo biloba, mas as estações do ano gosto de todas, porque todas têm um encanto diferente, não é? Nós chegamos ao outono e temos aquelas cores fantásticas do outono, os tons dourados, os avermelhados, etc. Chegamos ao inverno, temos a beleza das árvores sem folhas. Chegamos à primavera, rebentam as flores todas e é assim uma explosão de cores e de fragrâncias pelo ar. Depois chegamos ao verão, é a parte dos frutos, a sombra que é tão desejada cada vez mais, portanto é assim, para mim não há uma estação preferida, todas são bonitas e cada uma tem o seu encanto. E portanto começou assim este fascínio pelas plantas. Depois quando chegou à altura, entretanto entrei para o Instituto Superior de Agronomia como docente, onde estou até hoje, e comecei por ficar com a cadeira de plantas e aí também muito tenho a agradecer, por isso é que eu digo, a vida tem sido generosa comigo porque me tem levado para vários caminhos. Entretanto, fiquei assim tipo sob a tutela do arquiteto paisagista Nuno Lecoque, que me começou a dar assim um fascínio. As nossas aulas foram sempre em jardins, nós levamos os alunos para os jardins e andamos e quando passeamos e vamos vendo esta planta, aquela planta e portanto também vamos percebendo as várias fases das plantas. E, portanto, comecei a ficar com a história da arte de jardins, com este encanto pelos jardins, com este encanto pelas plantas. Quando chegou à altura do doutoramento, fiquei assim um bocadinho desorientada. Agora, onde é que eu vou, o que é que eu vou focar, não é? Porque a pessoa depois tem que se focar num tema e diziam-me sempre, Ana Luísa, tem que ser um tema que tu, durante pelo menos 3 ou 4 anos, vais estar só com esse tema. Portanto, tem que ser um tema em que te vais apaixonar e que te dê gozo. E eu pensei, as árvores é sempre um tema que me fascinou, a professora Cristina Castelo Branco dizia-me sempre, vamos provar que as árvores são bonitas, que dão beleza à cidade, têm uma função estética fantástica, mas para além disso têm um valor que não é que é difícil de quantificar. Mas como é que vamos fazer isto? E, portanto, também isso tem muita graça porque os meus 2 orientadores também tinham assim, portanto, a professora Cristina mais ligada à história da arte de jardins, mais às artes, o professor Francisco Castro Rego mais às árvores, mais à parte da ciência, da estatística e, portanto, fazia esta tal ligação que eu sempre gostei muito, a ciência com as artes. E fomos a um congresso à Dinamarca e que falavam só de quantificar os benefícios das árvores e como é que isso se quantifica, tudo muita estatística, muitos números e bem, isto é giro, mas isto se calhar é um bocadinho difícil, não sei. Entretanto, um dos oradores era o Dr. Greg McPherson e nós fomos assim falar com ele, tipo, claro que ele não nos vai ligar nenhuma, vai dizer, ok, vão para casa, vão para Portugal, estudem e depois, olha... E fomos dizer, gostávamos de falar neste tema, vocês têm estado a desenvolver modelos para quantificar os benefícios das árvores na cidade, gostávamos de aplicar isso à cidade de Lisboa, venha já para lá, para a Universidade, nós acolhemos-la lá, e eu assim, sim, não sei o quê, manda um e-mail, faça isto, faça aquilo. E passado pouco tempo pedi apoio financeiro à Fundação Luso-Americana e lá fui eu para os Estados Unidos, foi assim uma experiência fantástica, foram todos muito generosos a explicarem-me tudo, e tudo quantificado, tudo era quantificado. Depois lá vim eu para Lisboa com essa missão de então aplicar este meu conhecimento à cidade de Lisboa, portanto fiquei com estes 3 orientadores, que então, depois o resultado final, e o que é muito giro, a pessoa pensa sempre, quando acaba um trabalho, um doutoramento, que são muitos anos em que a pessoa dedica, e eu ao fim quando acabei a minha tese de doutoramento, eu achei, pronto, isto acabei, missão cumprida, adorei, foi muito interessante, mas isto vai ficar agora arrumado numa prateleira, nos arquivos da universidade, e pronto, e acabou. Não é o meu espanto quando, sei lá, em 2018, me ligam da Câmara Municipal de Lisboa, na altura o vereador Sá Fernandes, a pedir um desafio vimos a sua tese de doutoramento, a quantificar os benefícios das árvores, nós também gostávamos de voltar a fazer uma nova reavaliação das árvores e vamos estabelecer um protocolo e, portanto, integramos, eu e mais outros colegas do Instituto Superior de Agronomia, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, temos estado a colaborar no inventário do arvoredo de arruamento da cidade de Lisboa e estamos agora a chegar aos resultados finais de quantificar os benefícios. Mas assim, de uma forma muito geral, e penso que os resultados não vão ser muito diferentes, no âmbito do meu doutoramento chegámos à conclusão que as árvores valem mais 4,5, cerca de 4 vezes mais do que o valor que há
na parte da manutenção, porque é muito bonito termos uma árvore, mas tudo isso requer inúmeros trabalhos de manutenção, não é? Desde a instalação da árvore, desde a criação da caldeira, isto no caso da árvore de arruamento, a criação da caldeira, todos os trabalhos de manutenção, as podas de manutenção, etc. Portanto, também isso tem custos, não é? Mas, obviamente que os benefícios não são mensuráveis, que é a Paula gostar de estar no jardim e sentir-se bem de ver as árvores. Isso é difícil quantificarmos, não é? Mas este programa dá-se ali uma estimativa, um valor aproximado. O facto de eu ter uma casa e quando estou a pensar, o facto de ter um jardim ou uma árvore à minha volta, dá-me alguma paz, alguma tranquilidade. Isso também é um custo. O facto de melhorar a qualidade do ar, ao realizarem a fotossíntese, não é? Portanto, e melhorarem a qualidade do ar. O facto de darem sombra no verão, que é tão desejado cada vez mais, e com estas questões todas das alterações climáticas, de facto, as árvores podem um bocadinho mitigar este calor que nós sentimos na cidade, porque a cidade inevitavelmente é uma ilha de calor, não é? Com os edifícios, com toda a parte de pavimentos e, portanto, os espaços, os jardins e as árvores, de facto, podem contribuir muito para essa melhoria de conforto urbano na cidade. E, portanto, foi isto que me levou ao meu doutoramento. E depois é isso. Portanto, eu terminei o doutoramento em 2007 e em 2018, olha, afinal tiraram o meu doutoramento da prateleira e afinal isto até tem... E, portanto, obviamente que isso dá muito gozo. E depois eu costumo sempre dizer, todo este trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo da vida e tem sido com muito gosto, e tem sido, eu costumo dizer, não é num barco a motor comigo no motor, é num barco a remos com várias pessoas a remar. Portanto, e o resultado deste livro é porque tinha muitas pessoas a remarem comigo. Este livro, portanto, resulta destes encontros fascinantes na sua vida, que a encaminharam e a direcionaram. Toda esta pesquisa vai culminar nesta sua obra, que no fundo estão aqui referenciados quase 30 mil árvores, não é? O Arvoredo, Jardins e Parques Públicos de Lisboa, 1755-1965, 3 séculos de património botânico, paisagístico e cultural. Ana Luísa, a título de curiosidade, qual o jardim ou parque pelo qual nutre uma empatia singular? São várias. E como eu disse, portanto, este meu percurso de vida tem-me permitido ter a felicidade de conhecer vários jardins. E o facto também de ser professora na faculdade permitiu-me ir acompanhando várias dissertações de mestrado e, portanto, fui acompanhando vários trabalhos e vários temas. E um deles, neste caso com 2 alunas especiais, porque me ajudaram depois aqui na candidatura, com a Isabel Silva e com a Elsa Isidro, fizemos um estudo assim em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, com a Mafalda Farmhouse e com a Margarida Lajinha, um estudo de alguns jardins emblemáticos da cidade de Lisboa. E começámos a ficar assim com este bichinho, isto há tantos jardins bonitos. Depois eu tinha também este historial do Jardim Botânico da Ajuda e do restauro do jardim. E nós começámos a ver, há pouquíssimos jardins em Lisboa que estão classificados como monumentos nacionais. Neste momento temos, creio que o Jardim Botânico de Lisboa, o Jardim Botânico Tropical e o Jardim da Fundação Carlos Gulbenkian. Todos os outros jardins, inclusive este, são classificados como imóveis de interesse público, porque provavelmente estão, no nosso caso, estamos aqui ao pé do Palácio da Ajuda, portanto estão associados a monumentos e, portanto, também toda a área envolvente está classificada, mas não é pelo jardim em si. E achamos que temos jardins tão bonitos que também deveria ser um contributo para que esses jardins pudessem um dia vir a ser classificados pela Direção-Geral para o Património e para a Cultura. E assim foi, juntamente com outra colega minha, a Sónia Talha Zambuja, preparámos uma candidatura para a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Nomeado milhares de candidaturas, pensámos, bem, olha, vamos tentar a nossa sorte. E quando recebemos o resultado foi assim uma alegria, vamos poder trabalhar num tema que nós gostamos, conhecer vários jardins, criar uma base de dados com toda a história desses jardins, fazer o levantamento arbóreo e, portanto, assim foi. E, portanto, conhecemos 60 jardins de Lisboa e fizemos o tal registro do levantamento arbóreo, nesse caso muito coordenado pela engenheira Teresa Vasconcelos, pela arquiteta paisagista Ana Raquel Cunha, pelo meu colega Pedro Arsénio, uma equipa enorme. Portanto, como eu digo, é assim, foram várias pessoas a remar para este livro chegar aqui. E depois de escrevermos 60 jardins, obviamente que gosto de todos, mas obviamente que há uns que me ficam assim mais queridos, pelo papel que representam para a cidade, pela beleza ou pela história que trazem deles,
até pela importância que trazem para a profissão da arquitetura paisagista, porque nós começámos a trabalhar os jardins em 1755, logo após o grande terremoto, e em que na altura não havia a profissão da arquitetura paisagista, mas já se faziam muitos jardins, não é? E portanto tínhamos estes nossos botânicos, os jardineiros botânicos, tinham sempre este gosto pelas plantas e este fascínio pelas plantas e que desenhavam uma série de jardins e que traziam uma série de novidades, de plantas para os jardins. E, portanto, se me perguntar assim, qual é o jardim que eu tenho mais empatia? Tenho muitos, mas há assim 4 que eu vou referir. O primeiro é o Passeio Público, a atual Avenida da Liberdade. Porquê é que eu falo no Passeio Público? Porque foi uma marca importante para a cidade de Lisboa. Foi logo a seguir ao terremoto de 1755, Sebastião de Carvalho e Melo, conde do Eiras, futuro Marquês de Pombal, que em conjunto com o Presidente do Senado da Câmara de Lisboa foram os grandes impulsionadores da criação deste passeio público em 1764. Depois é curioso referir que em 1836 a Rainha Dona Maria II e com o seu marido Dom Fernando, que vinha da Alemanha, inspirado por todos aqueles parques românticos da Alemanha, começaram a criar o gosto ainda mais pelos jardins e tinham um hábito muito curioso, que era a família real ir passear ao jardim, que era para as pessoas verem que era bonito ir passear aos jardins. Portanto, E depois temos relatos encantadores do Eça de Queiroz, da época, a fazer os relatos dos passeios, dos encontros amorosos e sociais nos jardins de Lisboa e no passeio público, inclusive aqui no livro, no capítulo do Passeio Público, pode-se encontrar algumas referências a essas descrições. Entretanto, em 1886 desaparece o Passeio Público, a inauguração da Avenida da Liberdade, portanto é com a expansão da cidade, um projeto do engenheiro Ressano Garcia para a expansão da cidade para as avenidas novas. E, portanto, de facto, pela marca que este jardim tem, acho que é um jardim emblemático e que me encanta, apesar de atualmente ser a Avenida da Liberdade, mas também é um espaço lindíssimo da cidade. Depois outros jardins que me encanta muito, se calhar pela sua dimensão, estar ali meio escondido e por ter uma história por trás muito engraçada ou muito interessante, que é o Jardim das Amoreiras. Construído em 1759, foi idealizado também pelo Marquês de Pombal, a par da reconstrução da cidade após o terremoto. Este jardim foi criado para enquadrar um complexo fabril e um bairro operário, correspondente ao bairro das Águas Livres ou bairro dos Fabricantes de Seda, projeto do arquiteto Carlos Mardel. E foi nesse ano que se criou, portanto, nessa praceta, era importante, e se nós hoje em dia visitarmos aquela zona do Jardim das Amoreiras, Paula vai encontrar a Rua da Fábrica das Sedas, a Rua da Fábrica dos Pentes, portanto, percebe-se que havia ali uma grande concentração industrial da cidade, portanto, e era necessário alimentar os bichos da seda. E então encontramos registros, portanto isto não foi novidade, tinha sido, nós, portanto neste livro compilámos muitas informações que já tinham sido descobertas, se assim poderemos dizer, por outros historiadores, não é? Mas nós compilámos essas informações. E então encontramos relatos do Marquês de Pombal a plantar a primeira amoreira ali naquele espaço. Entretanto dizem que há registro que foram plantadas cerca de 300 amoreiras. Hoje em dia, se nós visitarmos o jardim, creio que haverá para aí uma amoreira que testemunhará, mas cá já não é desse tempo certamente, o nome de Jardim das Amoreiras, mas o nome ficou, o Jardim das Amoreiras. E hoje em dia temos uma composição arbórea lindíssima, inclusive lá está a minha árvore preferida, que é o ginkgo biloba, que se a Paula for lá ali em novembro, dezembro, vai ficar encantada com aquela luz do jardim, com o dourado das folhas da ginkgo biloba, vai ser uma coisa espetacular e especial. Depois outro jardim emblemático, vou dar agora um salto para o século XX, e aí para fazer referência à primeira geração dos arquitetos paisagistas, foi criado em 1942 o curso de Arquitetura Paisagista, trazido pelo professor Caldeira Cabral. O professor Caldeira Cabral formou-se aqui no Instituto Superior de Agronomia, engenheiro agrónomo, e sentiu a necessidade, e foi convidado para ir para a Câmara de Lisboa, e sentiu a necessidade de conhecer um bocadinho mais sobre os jardins. Então foi até Berlim fazer o curso de Arquitetura Paisagista e trouxe depois essa novidade, e portanto foi assim a grande criação deste curso. E depois a primeira geração de arquitetos paisagistas foram assim muito importantes, porque foi assim uma profissão nova na cidade e começou-se a perceber também, a falar dos conceitos de ecologia, que até à altura eram pouco falados, portanto começou-se com a preocupação das plantas nativas, que hoje em dia falamos tanto, e portanto esta primeira geração foi assim muito
não diria revolucionária, mas importante para... Pioneira. Pioneira, exatamente, pioneira nesta questão e começaram a trabalhar de mãos dadas com os arquitetos, com os engenheiros civis, portanto ia começar a trabalhar no planeamento da cidade. E assim uma obra emblemática que eu assim, de repente que me lembro é o Jardim da Torre de Belém, do arquiteto paisagista António Viana Barreto, por onde houveram várias propostas para este projeto, mas o projeto final foi do arquiteto paisagista António Viana Barreto, em 1958, então inaugurado o jardim. É uma obra paisagística que se vivencia e onde se destaca a sua singularidade e simplicidade. Viana Barreto teve este mérito, soube deixar brilhar a Torre de Belém e a sua envolvente, e destacam-se as suas árvores nativas, como as oliveiras, os pinheiros mansos e as alfarrobeiras. E isto também foi um grande desafio para este nosso trabalho, que foi pesquisarmos memórias antigas, descritivas, dos projetos destes primeiros arquitetos paisagistas. Todo este trabalho está muito mais desenvolvido numa obra que foi publicada também recentemente, à semelhança deste nosso, pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da Capital Europeia 2020. Houve outro trabalho de uma colega minha, a Teresa Câmara, uma arquiteta paisagista, que publicou, resultado da sua tese de doutoramento, um trabalho só sobre as obras emblemáticas da primeira geração de arquitetos paisagistas. Mas nós, neste trabalho, também tivemos a oportunidade de consultar uma série de memórias descritivas destes arquitetos paisagistas. E assim, por último, assim, jardim emblemático e com empatia para terminar, é o jardim da Fundação Carlos Gulbenkian. É um jardim, de facto, ímpar na nossa cidade, da autoria do professor Gonçalo Ribeiro Teles e do arquiteto paisagista Viana Barreto, e que conceberam um espaço segundo uma estética naturalista e propuseram-se a trabalhar com a natureza e conseguiram, sem dúvida, uma obra ímpar. Uma obra ímpar mesmo. E árvores, Ana Luísa? Quais as fascinam, para além da ginkgo biloba? As aves é um mundo muito interessante e muito curioso. E aqui assim volto um bocadinho atrás, e este Jardim Botânico da Ajuda desempenhou um papel também outros também, mas este um papel muito interessante. Estamos, quando se dá a expansão marítima, começam-se todas estas trocas de plantas e aventuras de plantas pelo mundo inteiro, não é? Nós levávamos para lá plantas, trazíamos de lá plantas em sementes, em herbários, viagens enormes, não é? De muito tempo, e chegavam a cá muitas sementes. Nós também levávamos plantas, mas também chegavam para cá muitas. E essas, muitas principalmente eram mais plantas úteis, para a alimentação, para a farmácia, especiarias, mas também vinham muitas plantas ornamentais. E este fascínio das plantas era tão grande que eram chamadas as novidades. Era a moda dos jardins no século XVIII e principalmente no século XIX. Eram estas plantas exóticas que fascinavam os nossos jardineiros, paisagistas, como queiramos chamar, a fazer estes encantos dos jardins. Os jardins botânicos serviam muito de laboratório de ensaio para depois expandir para todos os outros jardins da cidade, não é? Havia muitas plantas que foram trazidas. Temos um caso muito curioso que é a Araucária heterófila. Por acaso até temos aqui um exemplar no Jardim Botânico da Ajuda, que já não é desse tempo, mas que representa essa espécie. Temos um registro de uma primeira Araucária plantada em Portugal no Parque de Monteiro Mor, em 1842, mas muitas outras árvores vieram essas novidades. Tínhamos uma expressão, uma missão muito que eu acho fascinante, que eram as viagens filosóficas, e saíam daqui, eram formados aqui pelo Vandelli, e saíam formados em Coimbra, eram treinados aqui no Jardim Botânico da Ajuda, num edifício que se chama a Casa do Risco, e estes naturalistas foram para Angola, Cabo Verde, para o Brasil, Moçambique, iam durante anos, não é? E quando traziam todas estas novidades, e portanto até o nome é delicioso, eram as viagens filosóficas, porque eles não iam só buscar plantas, eles traziam animais embalsamados, minerais, rochas, sei lá, tudo o que encontravam para conhecer o mundo natural desses novos países, desse novo mundo. E portanto depois e aqui nos jardins o que é que apareceram? As araucárias, as palmeiras, que era o fascínio das palmeiras, os jacarandás, todos conhecemos. Então na nossa cidade de Lisboa ele encontrou as condições climáticas fantásticas que temos
a cidade toda azul em maio, em junho, as tipuanas, as corízias especiosas. Eu gosto muito também de referir a corízia especiosa, ou o nome vulgar é sumaúma, porque é uma árvore que nós lhe chamamos que é uma árvore com memória, uma expressão vulgar. Porquê é que é uma árvore com memória? Porque ela vem da América do Sul e quando ela está lá a florir no Brasil e, portanto, na América do Sul, também está a florir aqui em Portugal. E, portanto, quando já poucas plantas estão a florir, nós temos, por acaso aqui no Jardim Botânico da Ajuda uma, em setembro, outubro, a corízia especiosa enche de flores cor-de-rosas. É assim uma alegria para o jardim. Já está tudo verde, já tudo a entrar assim no outono e ela dá-nos assim as boas-vindas cheia de flores cor-de-rosa. E depois temos hoje em dia também muitas espécies, e desde sempre, as espécies nativas que se dão muito bem, que se instalaram muito nos nossos jardins e nas nossas ruas, como o lódon bastardo, os freixos, depois mais em jardins os pinheiros mansos, as alfarrobeiras, as oliveiras, portanto, e o que eu costumo dizer é que nós, de facto, a nossa cidade de Lisboa, também pelo clima, por sermos uma cidade com várias colinas, não é? Portanto, temos exposições, vários tipos de exposições, permite termos árvores desde da Europa, do norte da Europa até a América do Sul, África, portanto, podemos dar a volta ao mundo pelos nossos jardins para conhecer diferentes espécies. Ana Luísa, como é que podemos adquirir a obra? Esta obra, portanto, como eu já referi, foi uma publicação da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da Lisboa Capital Verde Europeia, e, portanto, está disponível online no site da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, acho que se põe o nome do livro e aparece-nos logo, ou então em bibliotecas municipais, creio que em qualquer biblioteca da Câmara Municipal de Lisboa também se pode comprar aqui este livro. E tem um QR Code, é verdade, certo? É verdade. Então isto foi assim. Nós temos os 60 Jardins de Lisboa, a história. Tenho também aqui um facto curioso, que é, para cada jardim, e isto tornou-se, ao princípio estávamos a achar, isto é um bocadinho repetitivo, mas é intencional. Temos para cada jardim, tipo, o cartão de identidade de cada jardim, com o registro cartográfico desde o século XVIII até ao século XXI, com uma planta de cada jardim. Isto permite-nos conhecer quer a evolução do traçado do jardim, quer a evolução da expansão urbana da cidade de Lisboa, desde o século XVIII até depois aqui ao século XXI, e vamos conhecendo para cada jardim como é que tudo tem evoluído. E, portanto, aqui no livro só conseguíamos compilar a história e toda esta parte de cartografia, não conseguíamos pôr as árvores. As árvores são 27.610 árvores, para cada jardim temos uma planta, com a localização das árvores, portanto isto dava-nos para aí um livro, não sei, de 1000 e tal páginas, além de que as plantas, para terem alguma leitura, têm que estar em escalas que tínhamos que fazer grandes formatos e com as folhas todas dobradas. Não ia correr bem, as pessoas não iam para os jardins a desdobrar as plantas e eu acho que a coisa não ia correr bem. Então o que é que nós às tantas pensámos, e espero que corra bem esta solução? Os jardins estão organizados por tipologias. Temos a tipologia dos jardins botânicos, porque a nossa cidade tem 4 jardins botânicos, é assim uma riqueza botânica muito grande. Temos o Jardim Botânico da Ajuda, onde estamos aqui, o Jardim Botânico de Lisboa, o Jardim Botânico Tropical e a Tapada da Ajuda, que também é classificada como Parque Botânico. Portanto, temos esse capítulo, o primeiro capítulo com 4 jardins botânicos. Depois temos o capítulo dos jardins. Depois temos o capítulo das praças, em que são praças ajardinadas, mas que, portanto, consideramos que seria uma categoria diferente. Temos o capítulo dos miradores, porque é assim um espaço especial da nossa cidade, como já referi, por estarmos nas tais 7 colinas, ou em várias colinas, e, portanto, temos vistas privilegiadas nesses miradores. Depois temos os parques e temos as quintas de recreio, portanto, estão assim organizadas nestas tipologias. No início de cada uma destas tipologias, o leitor vai encontrar um QR Code, está aqui assim à procura, por exemplo, no dos jardins. Aparece aqui este QR Code que podemos aceder. E quando chega aqui, vai-lhe ligar, isto é gratuito, quem adquirir o livro, tanto é gratuito, aparece o levantamento
portanto, uma planta com a localização das árvores todas de cada um dos jardins, ou parques, ou quintas, ou o que for o que tivemos a estudar, e com uma lista do nome de todas as árvores, em latim e o nome comum. Fascinante. Ana Luísa, muito obrigada pela sua presença, pela sua missão, pela sua sensibilidade estética e pela partilha do seu conhecimento do mundo vegetal. Obrigada, Paula, por este desafio e por poder mostrar, de facto, este trabalho que tanto nos orgulha. Eu estou aqui como representante desta vasta equipa, como eu já referi, mas é um orgulho para todos nós. É um orgulho para todos nós, para todos os portugueses. Obrigada, Paula. Despedimos-nos então, inspirados pelos jardins, espaços de luz e de vida, que reúnem a arte do belo à arte do bom. Muito obrigada por assistirem e até ao próximo Espaço de Esperança. Tudo de bom!